Na tela branca ao centro, o título em letras azuis informa: Aplicação de ferramentas computacionais para apoio ao ensino de matemática para alunos com deficiência visual. Olá, amigos! Vamos falar agora sobre o programa Intermat. Esse é um programa muito interessante que foi criado na UFRJ com o intuito de fazer com que uma pessoa que trabalhe com deficientes visuais, uma pessoa que seja um atendente, um professor, um pai, etc., possa produzir expressões matemáticas num texto de forma bem simples, bem tranquila, muito rapidamente e com uma acessibilidade total. Ou seja, o Intermat ele pode ser usado também diretamente por uma pessoa com deficiência visual, em vez de usar com o DOSVox. Então, nós vamos fazer uma breve demonstração sobre esse programa, vocês vão ver que ele realmente é muito interessante. Vou contar um pouquinho a história do Intermat. Quando nós começamos a trabalhar com pessoas cegas no nível superior, a gente começou a utilizar o ASCIIMAT, a usar a LaTeX, fazer várias experiências, tá? E acabou estabilizando o nosso acesso ao ASCIIMAT, e a criação do Sonoramat também veio complementar tudo isso. A partir de determinado momento, a gente começou a criar ferramentas dentro do DOSVox e assim por diante, mas muitas das pessoas que começaram a utilizar, professores, etc., não tinham vivência no DOSVox. Então a gente resolveu criar um outro programa separado para que a utilização da edição de matemática fosse simples. O Intermat não é o único programa que existe, mas eu posso dizer assim com toda tranquilidade, é um dos mais fáceis de serem utilizados e que produz um resultado de visual, em termos da matemática, de melhor qualidade, né? É um editor de textos voltados para exibição rápida de textos matemáticos. E ele tem um grande acoplamento com o sistema de leitura Sonoramat. Para quem usa, assim, grosseiramente falando, a pessoa se sente utilizando um bloco de notas do Windows. É um programa bem simples de digitação. Ela digita ali normalmente, né? E você pode agregar ASCIIMAT. Você abre a crase, escreve a expressão em ASCIIMAT, fecha, né? E ele, quando você aperta uma teclinha lá, um botãozinho, ele pega aquele texto e ele transforma num texto numa visualização bonita de matemática. Isso é feito no navegador do Windows. Qualquer navegador, o Internet Explorer, o Google Chrome, Firefox, qualquer Bing, né, sei lá, qualquer navegador que você tiver instalado na sua máquina, tá? Ele pega o navegador padrão e exibe nele, tá? E o resultado então permite uma visualização bem rápida, assim, questão de poucos segundos, 1 a 2 segundos, né? Com interatividade, permite, como você está no navegador, o navegador permite a você salvar em PDF, o navegador permite imprimir. Bom, a gente aproveita o que tem de melhor no processo de edição e o que tem de melhor no navegador. Então, é fácil, é rápido, isso pode ser executado num computador bem modesto, tá? E a gente dá suporte a uma série de tipos de documentos, por exemplo, apostila, prova, relatório, homepage, tudo isso é mais ou menos já presente dentro do programa, de tal maneira que você possa começar a editar matemática com bastante leveza, com bastante facilidade. Já vem textos prontos, você vai lá, modifica, copia, etc. Não tem dificuldade nenhuma, tá? Agora, claro, ele é focado na acessibilidade para cegos. É um editor de texto com bloco de notas. Como é que um cego usa um bloco de notas? Normalmente vai utilizar um leitor de telas associado. Por exemplo, NVDA, JAWS, sei lá, Virtual Visual. Outros navegadores que existem, outros leitores de tela que existem, são possíveis de serem utilizados, né? Então, nosso foco é na acessibilidade. Então, quando o cego pega esse programa para usar, ele vai sentir muito tranquilo. Não é tão tranquilo quanto utilizando o DOSVox, tá? Mas é bem tranquilo, tá? E para facilitar ainda mais, a gente sabe que muitos professores querem saber como é que será que meu aluno se sente lendo esse texto com voz, etc, etc. Então, para facilitar esse professor que quer ter um preview, a gente colocou um pequeno leitor de telas. É uma coisa simplesinha, só para a pessoa
que enxerga ter uma ideia de como é que uma pessoa cega consegue utilizar aquele texto. É mais para o professor, né? É claro, se a pessoa tem um leitor de telas profissional, tem mais é que usar esse leitor, né? Bom, como é que você instala? É muito fácil. Existe um site, está na nossa apostila, né? Intervox /Intermat. É o site do Intermat. E você entra lá, faz o download. Bom, é bem simples, tá? E a instalação é daquelas instalações bobas. Aparece uma janelinha, você dá ok, vai, né? Avança, pronto, está instalado. Tá? Não tem que pensar em nada, a não ser que você queira, por exemplo, mudar o lugar de instalação. Tem algumas pequenas configurações ali, mas é tudo muito simples, tá? Bom, vamos fazer então uma breve demonstração desse programa para você perceber que realmente é muito legal. Vamos fazer então um pequeno teste com o programa Intermat. Uma vez feita a instalação, ele criou um ícone aqui, esse ícone cor-de-rosa, dá 2 cliques nele, tá? Assim que ele entra, ele aparece uma janelinha escrita assim, informações padrões. Primeiro é o modelo que você vai estar utilizando, né? Se você não sabe o que é modelo, não se importe, deixa o que ele colocou aqui, que é um modelo que é para você digitar textos simples numa página, 2 páginas, etc. Tá? O autor você modifica aqui e o contato coloca o seu e-mail ou qualquer outra coisa que você desejar. Tem aqui uma tela em branco no qual você vai desenhar. A primeira linha ela é utilizada para fazer configurações, tá? A gente vai deixar isso como sendo uma coisa para um futuro, para você olhar o manual, mas vamos deixar simplesmente a linha em branco para indicar que não tem configuração. Tá? Pega o padrão e assim por diante. Tá? E aqui a gente digita o nosso texto. Oi. Não, vou fazer uma coisa assim. Vou escrever assim: prova de matemática. Vou deixar 2 linhas em branco. Professor Antônio Borges. Instituto Tércio Pacite. Então é um editor de textos, né? Quando você pede para visualizar, que é esse botão aqui, ó, esse aqui é o botão de visualizar, para você ver como é que está saindo, ele vai dizer, ó, por favor, grave esse arquivo pela primeira vez. Então, vou salvar esse texto como, vou botar o nome aqui de Antônio. Tá? Ele aparece aqui na lista de textos. Agora sim a gente pode olhar. Não tem nada demais, é um editor de textos. Tá? Só saiu aqui o nome gerado automaticamente, mas isso é bobagem. Alguns detalhes. Se eu colocar um asterisco aqui no início, tá? Ele faz essa linha ser tornada destacada. Tá certo? Agora vamos fazer outros pequenos testes. Tá? Vamos criar aqui uma primeira questão. Primeira questão: qual o valor de x na equação? Eu quero colocar uma fórmula matemática. Ele já traz aqui uma série de fórmulas geradas especificamente para a gente. Então, por exemplo, funções e equações. Tá? Vou botar aqui raízes da equação do segundo grau. Então, ele já colocou aqui a fórmula, né? Assim, para A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. Vamos ver como é que ficaria isso. Qual o valor de x na equação? E tem aqui a fórmula de Bhaskara. Repara que não precisa nem digitar essa fórmula, porque já está digitada nas fórmulas padrões aí para você utilizar. Tem um número enorme de fórmulas. Está aqui, ó. Fórmula de perímetro, de volume, de potência radical, geometria, né? Tem uma quantidade imensa de fórmulas. Por exemplo, pegar aqui limites notáveis. Né? Vou pegar um limite aqui. Puxa, juntou com a linha anterior. Vou botar aqui. Né? Aqui uma fórmula de limites. É claro que isso aqui só se você tiver fazer uma demonstração. Em geral, você vai pegar, vai modificar essa fórmula para atender às suas necessidades.
O que eu poderia colocar mais aqui? Alguns detalhes importantíssimos, tá? O que a gente chama de autoformatação. Tá? Eu vou digitar aqui 3 linhas. Teste de linhas. Tá? Quando eu pedir para visualizar, repara que está aqui. Teste de linhas, está tudo junto. Isso porque o Intermate ele tem essa coisa de funcionamento, ele tenta juntar as linhas que não estão separadas por linha em branco. Aqui essas não juntou porque estão com linha em branco no meio. Agora aqui está sem linha em branco, ele vai tentar juntar. Se eu não quiser juntar, eu deixo a linha em branco, né? Mas o que acontece é que nesse caso ele vai deixar uma distância grande. Se eu quiser deixar uma distância pequenininha, eu deixo elas juntas aqui e coloco um espaço em branco, só um espaço, que ele vai interpretar que esse espaço é só uma indicação que não é para juntar. Okay? Outra possibilidade importante é você pegar um determinado texto e jogar ele para a direita. Por exemplo, eu quero pegar essa equação aqui, quero jogar para a direita. Então, antes eu coloco o maior, maior, depois eu coloco o menor, menor. Tá? Isso significa que essa expressão, esse conjunto de linhas, ele vai ser jogado para a direita. Tá? Outra coisa importante. Vamos pegar uma fórmula bem simplesinha aqui. Eu vou colocar então a resposta é x igual a 5. Imagina que eu tenha essa coisa aqui. A resposta é x igual a 5. Tá? Só que o pessoal gosta de botar uns quadrinhos em volta. Como é que a gente faz para botar uns quadrinhos em volta? A gente pega esse x igual a 5, coloca aqui embaixo, coloca um arroba 1 aqui, arroba 1, e um outro arroba aqui. Esse arroba 1 significa que você está botando um quadradinho aqui em volta, tá certo? Se você quiser, você pode botar aqui arroba 2, tá? E botar esse texto aqui, ó. Então ele vai gerar 2 quadradinhos. Um quadradinho, a resposta é x igual a 5. Ok? Bom, no texto que você está digitando, você pode incluir arquivos gráficos. Por exemplo, vou botar aqui embaixo um gráfico. Já peguei esse arquivo, ele já está presente. Vou exibir a pasta atual. Tá? Ele já está presente aqui. Ele se chama barras.png. Vou até mostrar ele aqui para você ver. É um arquivo de barras, pequenininho. Tá? Então, deixa eu fechar ele aqui. Então, eu vou colocar gráfico de barras aqui, ó. Gráfico. Aí eu peço para inserir uma imagem. Seria uma imagem. Qual é o nome do arquivo? É barras.png, tá? Comentários, gráfico de barras. Ele vai gerar então uma linha aqui pra gente, escrito dólar, seguido do nome do arquivo, seguido de um texto que vai ser agregado como comentário. Vamos lá ver. Está aqui o nosso gráfico. Bom, como você pode perceber, é muito fácil você utilizar o Intermate. Dê uma lidinha na apostila com calma, né? Você vai ter uma surpresa do que você pode fazer de tão espetacular com esse programa.